E eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios. Quem estava aqui semana passada vai lembrar qual é o capítulo que nós vamos hoje. Eita, aí, os irmãos estão atentos. Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Talvez nós não consigamos terminá-lo, mas vamos tentar, né, terminar o capítulo 3 hoje. 1 Coríntios, capítulo 3, amém? Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda vocês podem suportar agora, porque vocês ainda são carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus a quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, vós sois. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, o qual edifica segundo ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e do Espírito de Deus que habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. Amém? Até o 17, porque a gente não vai conseguir ver até o verso 23. Se der, a gente avança, certo? Mas até o versículo 17. Meus irmãos, na semana passada nós vimos, né, a questão da sabedoria, né, da vocação. Paulo ainda falando com os irmãos em Corinto sobre a questão da unidade, né? A gente viu isso, que foi o início do discurso da carta de Paulo, que é a questão da unidade. E agora Paulo vai trazer uma palavra um pouco mais que dura. A gente vai ver que no decorrer da carta, em determinados momentos, Paulo vai chegar com um pouco mais de dureza ao coração dos irmãos. E quando eu estava lendo essa carta, logo no início, né, se você ver, volte aí o texto, ele vai dizer, não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais e como crianças. Quem está recebendo isso? Imagine você recebendo uma carta agora do seu pastor, dizendo para você, eu não pude falar com você como espiritual, porque você não é espiritual, você é carnal. Imagine você recebendo isso, você vai ler, vai dizer, rapaz, pastor está descendo o cajado, né? Pastor, o que foi que eu fiz? Né? O que foi que eu fiz para o pastor dizer que eu sou carnal e não sou espiritual? E veja que Paulo já inicia esse discurso dizendo isso, olha,
Em momento nenhum eu pude falar a vocês como espirituais. Eu estou falando porque vocês são carnais, então, como crianças em Cristo. Na verdade, né, não apenas em função do problema que a igreja estava passando, mas também, de forma mais literal, pelo tempo de plantação da igreja. A igreja tinha sido, há poucos anos, plantada ali em Corinto. Então, Paulo está dizendo, olha, que quando você é novo na fé, quando você é uma pessoa que é recém-alcançada pela graça do Senhor, você é uma criança espiritualmente falando. É ou não? Você é uma pessoa que não está madura na fé, você está verdinho. Então, você não pode comer a comida sólida. Você tem que comer o leitinho, né? A criança, minha filha, está aí entrando no 4º mês, tomando leite, apenas leite. Tem alguns pais que nem água dá, né? Eu ainda dou uma aguinha a ela. Mas tem pai que nem dá água, porque a água, o leite já substitui, inclusive, a água, não é? Então, eu não posso chegar agora e dar um prato de feijoada a Manuela, né? Ela vai sentir mal e vai parar no hospital. A mesma coisa é na fé, né? A igreja que é recém-plantada, o irmão que é recém-alcançado na fé, ele não pode chegar e ir logo para uma discussão na classe dos adultos. Ele tem que passar por onde? Pela classe de primeiros passos, a classe ali de novos convertidos, a classe de preparação para o batismo. E aí ele vai aprender o que é fé, quem é esse Jesus de fato que ele aceitou, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna, sou um novo convertido, qual é a forma que eu devo agir perante a sociedade, perante os meus familiares. Tudo isso é os primeiros passos, é o leitinho espiritual. Verso 2, leite eu vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque vocês ainda não podem suportá-lo. Né? Justamente é isso que eu falei, né? A ideia de que a pessoa, quando é nova na fé, ela não pode comer a comida sólida. Certa vez, chegou um irmão para mim, não aqui, mas na outra igreja que eu fui pastor, tinha recentemente aceitado o evangelho, e ele veio querer discutir comigo escatologia, né? Porque há um sério problema no novo convertido, e todos nós que já fomos convertidos, passamos por isso, que é a ideia de querer ler muito a Bíblia, né? Lê, e escuta, vê uma mensagem, aí vai atrás, todo culto ele está, e aí ele acha que já, né, tem um conhecimento pleno da palavra de Deus, e aí ele vai querer discutir determinados assuntos. Não existe, né? Porque ele vai entrar em choque em determinadas respostas, e ele pode até sair da fé, não é? Ele pode sair da fé. A primeira pergunta que você pode fazer a uma pessoa dessa assim, por que Deus mandou matar? Deus não é amor? Aí a pessoa, eita, e agora? Aí começa a entrar em parafuso na cabeça dele, né? Ele precisa o quê? Aprender que Deus é amor, mas também Ele é justiça, né? E Ele é fiel à sua palavra, né? Estou saindo um pouquinho do tema, mas é a ideia de ser novo na fé. Então, você que é novo convertido, que está me ouvindo, aprenda a ouvir. Você está no primeiro passo agora de tomar um leitinho espiritual. Não venha querer aprender quem foi Platão, quem foi Calvino, Armínio, não. Aprenda a palavra de Deus. Escute, né? Aprenda. E aí ele continua no seu discurso, verso 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Agora, Paulo não está falando em questão de ser novo na fé. Paulo agora está dando lapada mesmo, né? Paulo está dizendo, olha, em você está tendo discussões, contendas, inimizades, partidarismo, quando a gente já viu nas semanas anteriores. Vocês são o quê? Espirituais? Não. Vocês são carnais. Vocês estão na carne, né? Tem até aqueles irmãos que gostam de brincar, né? Fulano está na carne, né? Fulano está na carne, né? Por que está na carne? Porque várias vezes alguém falou alguma coisa, ele partiu para brigar, né? Partiu para fazer as vias de fato, então fulano está na carne. Verso 4. Quando, pois, alguém diz assim, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo os homens? Então, Paulo está reforçando a ideia de divisão, né? Que a igreja estava dividida.
Na verdade, Paulo está defendendo um discurso. Paulo está criando uma linha de raciocínio na mente dos irmãos de Corinto que está lendo, para os irmãos também não levar uma pancada e ficar sem saber o porquê estão falando. Paulo está dizendo, vocês estão na carne, vocês não são espirituais, vocês estão em contenda. Aí, como Paulo automaticamente estivesse respondendo, né, se alguém perguntasse a ele, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque vocês estão aí dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso não é andar na carne, não? Então, perceba que ele está mantendo esse discurso, não é? Verso 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Mais uma vez, Paulo está batendo na tecla da divisão, né? E, meus irmãos, na realidade, hoje em dia, não é muito diferente. Tem acontecido aí em algumas igrejas, né, do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Hoje em dia tem pastores, inclusive, com medo de ordenar outros pastores, porque tem medo que recebam uma rasteira, né? Eu já vi pastores dizendo assim, eu não ordeno pastor, não. Eu não boto a mão na cabeça de ninguém. Ainda dizem assim, eu vou criar cobra para me morder, né? Mas um pastor que diz uma coisa dessa é um pastor que não tem segurança em quem chamou ele. É ou não? Porque quem chamou o pastor não foi a igreja, foi o Senhor. Então, se ele ordena pastores, diáconos, é para auxiliar o trabalho dele mesmo. Se ele faz um trabalho coerente, pautado na palavra de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, ainda que venham pessoas que não são evangélicas, que não tiveram encontro com Deus, o ministério continuará de pé, porque quem chamou foi o Senhor, nosso Deus. Então, perceba que Paulo está dizendo o seguinte, olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu não sou ninguém. Apolo não é ninguém, né? A menos, veja, quem é quem colocou em nós. Versículo 5 novamente. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem vocês creram, Jesus Cristo. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou um mero servo. Eu sou um mero instrumento na mão daquele que me chamou, que é o Senhor Jesus Cristo. Apolo é da mesma forma um instrumento daquele que nos chamou. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Perceba que Paulo aqui ele vai falar justamente de plantar. Hoje em dia, no meio batista, né, igreja multiplicadora, o conceito de plantar é muito utilizado, né? Eu plantei aquela igreja, né? Eu plantei aquele trabalho. Por quê? E é uma palavra coerente, correta. Por quê? Porque nós não somos dono do trabalho. Nós não somos proprietários do trabalho. Nós somos aquele que joga a semente, né? Jesus vai dizer na sua parábola do semeador que foi o homem e semeou, jogou a semente em terra boa. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus, é Jesus, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu fui um mero instrumento de plantar a igreja em Corinto. Eu joguei a semente em Corinto. Apolo foi lá e colocou a água, regou. Mas o crescimento, quem é que dá? É Deus, né? Então, é a ideia de que nós não somos donos de nada, nós apenas somos plantadores, aqueles que Deus nos chamou para jogar a semente. Certa vez eu acho que eu preguei aqui falando sobre o semeador, né? Perceba que Jesus vai dizer, ele jogou e teve semente que caiu em terra pedregosa, né? Não tinha raiz, ela morreu com o sol, né? Secou e morreu. Deus cobrou desse rapaz que jogou na semente lá no chão? Não, Deus não cobrou dele. Mas qual é a responsabilidade dele? Jogar a semente. Então, não importa se vai cair em terra boa ou em terra que não é boa. A importância é que a gente tem que lembrar que a gente joga a semente. A responsabilidade é jogar. Aonde vai cair é com o Senhor. E o crescimento é com Ele também. Amém? Verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento.
Paulo está tirando aí, quebrando o orgulho, né, de alguém que pode dizer, eu fiz, eu sou alguma coisa, eu posso alguma coisa. Você não pode nada, nós não somos nada, mas quem deve glória e honra, nós devemos ao Senhor nosso Deus. Ora, o que planta e o que rega são um só, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. O que eu e você somos de Deus? Cooperadores. Nós não somos nada, né? Paulo está dizendo o seguinte, eu e você, eu, Apolo, Pedro, os apóstolos, a igreja que está aí, as outras igrejas espalhadas, todos nós somos cooperadores do Evangelho. Se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Ele disse isso no texto passado, né? Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Esse versículo é muito interessante, muito interessante. Quero, pelo menos, tirar uns 2 minutos aí nesse texto. Perceba que Paulo está dizendo o seguinte, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. O que é fundamento? Quando você vai construir uma casa, você vai cavar a base, não é? Os irmãos pedreiros estão aqui, irmão Cício, irmão Marcílio, não sei se tem mais algum pedreiro aí, mas qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento na área, sabe que você não pode chegar e sentar o tijolo em cima da areia. Você tem que cavar, né? Você vai cavar, fazer ali a base, e aí você bota o concreto, bota o ferro, as sapatas, né? Enche ali com concreto duro, bom, forte. Você não pode também fazer um concreto, aliviar no cimento, né? Tem que fazer um concreto sólido, bom. E aí, quando ele estiver pronto, aí você vai e começa a construir as paredes em cima. Não é isso? Tem gente hoje em dia que isso é muito importante, fazer a impermeabilização, né? Colocar ali o impermeabilizante para não deixar as infiltrações subirem para a parede. Mas se você não quiser, você constrói ali, né? A parede em cima e vai e constrói a casa. Veja o que Paulo está dizendo. Olha, pela graça que me foi dada, eu fui lá e cavei a base. Eu fui aí na igreja, aí em Corinto, e cavei ali a base e fiz o fundamento, como um sábio construtor. E outro vem e edifica sobre ele. O que ele disse? Eu plantei ali a fundação, coloquei o concreto, coloquei o cimento bem sólido, e veio o Apolo e começou a construir as paredes, e virá outros que vão dar continuidade à obra. E aí ele diz, porém, cada um veja como é que edifica. Aqui é que está a chave do negócio. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei o que eu botei na base. Eu sei o que foi que eu botei lá na sapata. Eu sei qual foi a espessura do ferro que eu coloquei lá. Agora, eu não sei o que é que estão construindo em cima. Pode ser que eu fiz uma estrutura que só comporta 2 andares. Se alguém for lá e construir 3, vai ficar de pé? Ele vai cair. Olha, eu fiz uma base que pode botar um prédio em cima, não vai cair não. Porque foi na palavra de Deus. Então Paulo está dizendo isso, olha, foi no fundamento que eu fiz, foi na palavra de Deus, foi no Jesus que nos chamou. Outro vem e edifica, a responsabilidade não é minha, mas cada um cuide da forma que está fazendo aí a casa. E hoje em dia tem muito disso. Hoje em dia, perceba que já houve vários rachas em igreja, né? Já houve vários divisões. Mas o que é que tem sido pregado nessas igrejas? E aqui eu não estou dizendo que um racha. Tem igreja que rachou aí, criou outra igreja e está sendo bênção até hoje, né? Não sei se Deus abençoou ou não abençoou, não estou no mérito da questão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que um reino dividido não consegue subsistir. E o que é que tem sido pregado em determinadas igrejas aí? Qual é o fundamento que estão colocando? Quais as paredes que estão colocando? Será que é na graça de Deus? Será que é no sacrifício de Jesus? Ou é
no nome de fulano de tal? Muito me preocupa quando eu passo na frente da igreja e tem igreja tal, ministério fulano de tal. Não sei se você já viu. Ministério fulano de tal. É como se dissesse assim, o fundamento daquela igreja está nas palavras daquele homem. Você já parou para pensar nisso? Tem igreja aí, renomada, grandes, fulano de tal. E aí Paulo está dizendo, vai dizer agora no versículo 12, contudo, o que se edifica, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, veja que ele está dizendo o seguinte, olha, quem constrói aí, pode construir madeira, feno, ouro, prata, pedras preciosas. O que é que ele está dizendo? Ele está fazendo, lógico, um comparativo, né, com a construção nas épocas, como eram feitas. Por exemplo, as pessoas que tinham menos condições construíam as suas casas com madeira. Hoje em dia a gente tem ainda, né, as palafitas, o pessoal que mora ali, ribeirinho. É de quê? É de ouro a casa? Não, é de madeira, né? Agora, tem um risco, não tem um risco? O risco é maior do que aquele que está bem alicerçado ali, numa casa de tijolo. Tem pessoa que tem sua casa de papelão. Né? Tem. Quer ver um exemplo? Vá ali na Avenida Sul, né? Tem casa ali com papelão, com taipa, com aquelas folhinhas de madeira. É bom o material? É apropriado para aquilo? Né? Verso 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. E dia aí na sua igreja está com D o quê? Minúsculo ou maiúsculo? Está com D maiúsculo, né? Paulo está falando do escatom, né? Do último dia, é o dia de quando Amós diz, o dia da vingança, o dia do Senhor, o dia que o Senhor raiar nas nuvens para julgar todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui? No dia do Senhor, naquele dia, no escatom, quando o Senhor voltar para nos buscar, todas essas obras que esses irmãos estão fazendo aí, serão colocadas à prova. Serão colocadas diante do fogo do Senhor. Né? Então perceba que é interessante ele estar dizendo, olha, cada um pode fazer a obra que quiser, mas no dia, essa vai ser provada e revelada no fogo. E qual seja a obra de cada um próprio, o fogo provará. Se você jogar fogo numa casa de madeira, vai ficar de pé? Não vai. Né? Veja os exemplos que ele deu no verso 12. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Daqui o que pode consumir rapidamente? Palha. Depois, o feno, né? Por último, a madeira. Você pega os exemplos de prédios aí, todo mundo já viu um exemplo de prédio que pegou fogo, né? Pegou fogo, tal prédio, boa viagem, tal, não sei. Você olha para o prédio, ele fica toda aquela marca, né, de cinza, chapiscado, queimada ali. Mas as paredes são queimadas? Assim, elas se deixam levar pelo fogo? Não. A única coisa que queima é o que tiver lá dentro inflamável. Isopor, madeira, né, plástico. Tudo que tiver dentro do apartamento vai pegar fogo. Mas as paredes e o alicerce do prédio vai continuar lá. Por quê? Porque o fogo talvez, lógico, não foi suficiente para queimar aquele tijolo, né? Tijolo. Mesmo assim é na palavra de Deus, é na igreja do Senhor. Quando chega alguém, e Paulo está falando especificamente aqui para a liderança, tá, também. Quando chega alguém que traz um ensino, que traz uma palavra que não é a palavra de Deus, ela é feno, ela é madeira, ela é palha. Vai ter um momento que vai ser queimado. Agora só vai ficar lá quem tiver alicerçado na palavra de Deus, que é a parede sólida, que é a construção bem feita, com cimento forte, que é o alimento da palavra de Deus.
eu fico imaginando, né? Paulo inicia o discurso como? Dizendo que eles são carnais. Se um pastor chegar para uma igreja que não está alicerçada na palavra e dizer assim, vocês são carnais, só vai ficar ele. É ou não? Só vai ficar ele. Eu vou ficar nada nessa igreja que o pastor está dizendo que eu sou carnal? Só vai ficar o pastor. Agora, uma igreja que ela sabe quem chamou, sabe para onde ela vai e quem é o dono dela, que não é o pastor, quando o pastor disser assim, vocês são carnais, ele baixa a cabeça assim, aonde eu sou carnal, me ajude a melhorar. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou carnal mesmo. Eu preciso ser semelhante ao Senhor. Me ajuda, Pai. Porque no dia do Senhor, eu quero que o Senhor me chame pelo meu nome. Veja a diferença, né? E tem muita gente pulando de igreja em igreja ou não? Em igreja não. Igreja tem ou não? Você é aquele pastor, aquele irmão, fulano está onde? Ah, fulano está na episcopal. Aí daqui a 3 meses está onde? Foi para a Assembleia de Deus, ele disse que gosta do fogo. Aí foi, ele está lá. E está onde? Não, foi fogo demais, ele quase que se queima, foi para a bola de neve. Ele agora, o negócio dele é prancha, é aquela vibe do mar. Aí chegou lá e não, ele disse que quase que se afoga, que é muita água. Aí ele agora está na Batista. Não para em canto nenhum. Por quê? Porque o alicerce dele não é a palavra. O alicerce dele é o pastor. Enquanto ele estiver arraigado no pastor, o pastor estiver falando coisa que agrada a ele, que ele estiver com o pastor do lado dele, ele vai estar lá, a igreja é bênção. Mas no dia que o pastor disser, você precisa mudar, ele, opa, tocou no meu calo, vou para outro canto. É assim ou não? Estou terminando, viu? Estamos em qual verso agora? 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. O que Paulo está dizendo? Quando o fogo vier no dia do Senhor, quando queimar tudo, se permanecer de pé, esse vai receber o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. O que Paulo está dizendo? O seguinte, sabe aqueles pastores, aqueles líderes, homens de Deus, que estão pregando aquilo que não é a palavra, e quando o fogo vir, a igreja for queimada, vamos dizer assim, né? Quando os irmãos sofrerem a pena por estarem se alimentando de algo que não é a palavra, ele vai receber dano, ele vai ser julgado por aquilo, ele vai receber o galardão dele, né? No verso 15, se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Não sabeis que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz, você é templo do Senhor. Perceba que Deus vai dizer que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Deus está aqui conosco em espírito, porque aqui está o seu povo reunido. Quando a gente for para casa, Ele vai para casa com a gente. Quando fechar aqui as portas, não esqueça esse negócio, tem anjo voando, cuidando aqui, não sei o quê, tarará. Não, né? Deus está no seu povo reunido. Deus está habitando dentro de nós, porque nós somos templo do Senhor. Por isso a ideia de que Deus vai destruir aquele que destruiu o templo. Aquele que alimentar você com uma comida que vai fazer mal a você, Deus vai cobrar dele. Por isso a responsabilidade do pastor e de quem lidera é muito grande. Porque uma coisa que eu falo, muitos vão isso, rapaz, é pastor, o pastor sabe da palavra. Então, vou seguir. Então, veja a responsabilidade. Eu sempre costumo dizer que o médico, o engenheiro, é pior do que o médico. Por quê? Porque o médico mata um ali na mesa de cirurgia. O engenheiro mata 100 pessoas de uma vez só, se ele quiser. Basta ele fazer um cálculo errado, né? Prédio cair, um viaduto cair, quantas pessoas vão morrer de uma vez só?
Então perceba que cada um vai prestar conta a Deus dos seus atos. E o pastor e a liderança, principalmente. Porque aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, tem que ser a palavra de Deus. Se você chegar numa igreja e a igreja estiver falando mais de dinheiro, corra de lá. Porque quem sustenta a igreja é o Senhor. E o pastor não está preocupado com dinheiro. O pastor está preocupado se Deus está falando com a igreja. Porque o dinheiro Deus vai mandar por consequência. Eu não fui chamado para pregar por dinheiro. Eu fui chamado para pregar para salvar vidas. Jogar a semente. Não é? Então, perceba que se você for em uma igreja que o pastor falar muito em dons espirituais acima da palavra, está errado. Por quê? Porque tem igreja que está aí dizendo que se você não falar em uma língua estranha, você não poderá assumir um cargo na igreja. Se você não for batizado com o Espírito Santo, você não vai sair do banco. Está certo ou está errado? Errado, meu irmão. Por quê? Porque quem nos chamou é o Senhor. Aquele pastor que está no holoforte lá, na internet, com 100 mil seguidores, não é mais importante do que aquele pastor que está lá no interiorzinho, com 100 mil pessoas ali, ou 100 mil pessoas é muito, tá? 5 mil pessoas ali, a estradinha de barro, sem saneamento, uma igrejinha que, quando chove, fica pingando dentro da igreja, mas Deus age naquele lugar. Deus está falando lá do mesmo jeito. Por quê? Porque o fundamento é a palavra de Deus. Então, Paulo encerra a sua linha de raciocínio, dando a responsabilidade, perceba que a partir do 10, é a responsabilidade dos líderes, dos ministros, daqueles que ensinam na igreja. Então, Paulo deu a lapada nos primeiros 3 capítulos geral, né? E agora ele inicia um discurso falando para a liderança da igreja, para os pastores, para quem governa, dizendo, olha, o fundamento é o Senhor. Esqueça de dar glória a homem. Esqueça de glorificar a Paulo. Esqueça de glorificar a Apolo. O único digno de receber honra e glória é o Senhor Jesus. É por essa graça que nós somos salvos. É por essa graça que fomos alcançados. Nós somos míseros cooperadores da graça do Senhor. É um que planta, é outro que rega, e Deus é que dá o crescimento. Amém?